Tudo bem, pessoal? Peço desculpa apenas pelo cenário não estar o mais organizado, também pelo barulho aí dos animais, mas é o barulho da natureza, né? Tá tudo certo. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os laços familiares. Na outra palestra que fiz, falei um pouco mais sobre direito de família, o que é considerado uma família. Hoje entraremos novamente nesse assunto, só que sob outro aspecto. Vamos analisar essa relação familiar com algumas passagens do Evangelho, especialmente com a passagem onde diz: amai os vossos inimigos. Pois bem, mas para chegarmos lá no ponto da palestra, vamos falar um pouquinho só, nossa introdutória aqui, sobre a família. A família não é bem o que eu acho que é, ou talvez o que você acha que é. A família é um conceito muito mais aberto, muito mais amplo. A família ela é a base da sociedade, inclusive está prevista na nossa Constituição Federal, no artigo 226, e ela merece uma proteção especial do Estado. A família ela tem como uma das finalidades que o indivíduo ele busque, que ele alcance a sua felicidade, que ele exerça a sua personalidade de uma maneira digna. E como o homem é um animal social, o homem ele vive em sociedade, o homem ele podemos ver agora, por exemplo, nesse período de pandemia, uma das grandes dificuldades é o isolamento social, porque o ser humano ele meio que é condicionado a viver em sociedade. Então, muito difícil que você consiga se isolar totalmente e sem ter contato com outros seres humanos. Mesmo que haja até um contato virtual, mas sentimos falta, sim, daquele contato físico, daquela presença física. Mas temos como um ponto da nossa apresentação falar sobre a família. A família ela tem várias classificações, a família ela tem várias formas de constituição. Então, vou trazer para vocês aqui algumas formas de constituição, previstas especialmente entre os doutrinadores de direito de família. A família mais conhecida, né, a família que a gente mais fala, mais comum, a família tradicional, a família nuclear, é aquela onde nós temos pais, pai, mãe e filhos. Só que nem sempre essa família ela é originada de um casamento. Ela também pode ser originada de uma união estável. Então já poderemos aí fazer duas divisões. Onde teremos uma família matrimonial, ou seja, aquela que é originada do casamento, família tradicional, mas ela tem essa origem de uma relação de casamento, onde as pessoas foram perante a autoridade, onde formalizaram a sua união, porque o casamento é um ato complexo, é um ato formal, onde as pessoas procuram o cartório, fazem um processo de habilitação, depois vai haver um processo de celebração. Celebração pode ser por uma autoridade civil, que geralmente é, também pode ser por uma autoridade religiosa, mas o casamento no Brasil ele é um casamento civil. E depois, tudo que for realizado vai ser devidamente registrado. Então, essa é a ideia que a gente tem do casamento. É um ato bem complexo, um ato bem formal. E o Estado, ele regula as relações de casamento, porque para o Estado é interessante que as pessoas elas se casem. Por quê, Fábio? Ora, se você vai se casar, o Estado vai ter como ter os seus dados, o Estado vai ter como executar políticas voltadas para a família, porque vai ter mais base para fazer essas ações. Só que nem sempre as relações familiares são originadas do casamento. Também existem relações familiares informais. A união estável, que também é uma entidade familiar, que também é protegida pela nossa Constituição, também está lá no artigo 226 da Constituição, bem interessante que observemos a nossa Constituição, porque é a nossa lei maior, é a nossa lei máxima, né? A lei que ela tem todas as normas do ordenamento jurídico tem que estar de acordo com a Constituição, conforme a Constituição, sob pena de inconstitucionalidade. Essa família informal, ela também estaria dentro aí desse conceito de família tradicional. Apesar de não ter havido casamento, a união estável, sim, ela merece uma proteção do Estado. Assim como a união estável, nós temos outro tipo de união, que é a união homoafetiva. Olha aí a relação de afeto. A união homoafetiva ela ainda sofre pesadas críticas.
especialmente daquelas pessoas que não têm, talvez, um contato com o estudo do direito de família, seja por convicções morais, convicções religiosas, pessoais, e termina que, durante muito tempo, né, apesar de ainda haver essa certa resistência, houve uma grande dificuldade na implementação dos direitos das famílias que não são originadas de relações heterossexuais, heteroafetivas, e sim homoafetivas. Falando ainda sobre a família, nós temos outro tipo de família chamada de família monoparental, onde vamos ter a presença do pai e o filho, ou pai e filhos, mãe e filhos. E essa família monoparental, apesar de também ser muito comum, né? Só o pai que segura a barra, só a mãe que segura a barra, mas ela já também sofreu grandes dificuldades. É muito, digamos assim, feio para a sociedade uma mulher que não estava casada, né? Durante muito tempo, no nosso ordenamento jurídico, sequer havia possibilidade de divórcio. O divórcio foi algo bem mais recente dentro do nosso direito. Temos ainda a família anaparental, aquela família que ela não tem pai nem mãe, às vezes só os irmãos. Temos ainda a família reconstituída, muito comum a família reconstituída. Então, imagina aí, ó, é como se a gente fala assim às vezes, né, que veio, né? A pessoa casou, mas já veio com o filho para o casamento. Então, às vezes, vamos supor, o pai tem um filho do primeiro casamento, a mãe, a esposa tem um filho do outro casamento, eles se unem, então tem ali dois irmãos, né? Dois irmãos assim que não seriam irmãos de sangue, por assim dizer, mas são criados como irmãos, a chamada família reconstituída. Muito comum, né, de acontecer essa hipótese também. Temos outro tipo de família muito interessante, chamada de família unipessoal. Peraí, Fábio, uma família formada por uma pessoa só, quer dizer que eu sozinho na minha casa, eu sou uma pessoa... Vejam bem, pessoal, existem algumas proteções para o direito de família, existem algumas proteções para a família. Na verdade, algumas não, várias proteções para a família. Como eu sempre gosto de reafirmar nas minhas apresentações, a família é a base da sociedade. O direito protege a família e estimula, sim, o desenvolvimento da família. Então, quando se tem uma proteção, existe uma proteção também patrimonial para a família. Porque é o seguinte, muito difícil que você consiga exercer a sua personalidade e você ter uma existência digna sem que você consiga ter pelo menos um mínimo de patrimônio para você possa tocar a sua vida. Então, a família monoparental, a família unipessoal, é aquela família formada por uma pessoa só, em relação à sua proteção. Então, ela terá proteções, né, com uma entidade familiar, e especialmente uma lei, que é a Lei 8009, e essa lei de 1990, e essa lei trata sobre a impenhorabilidade do bem de família. Danou-se. Impenhorabilidade. Que danado é isso, né? Porque é algo impenhorável. Vejam bem, existe um artigo na lei federal, que é o nosso Código Civil. Nosso Código Civil é, digamos que a legislação, a lei do homem, do cotidiano, né? Do homem médio, do dia a dia, do cotidiano. E, infelizmente, deveria ser mais estudada nas escolas, porque é uma lei que fala sobre o nosso dia a dia, assim como a própria Constituição. Infelizmente não é, né? Deveria ser, mas infelizmente não é. Pois bem, o que é que ocorre? O nosso Código Civil, ele tem um artigo importantíssimo, que é o artigo 391. Para não ficar muito juridiquês aqui, tá? Mas o que é que esse artigo diz? Ele diz o seguinte, olha, pela dívida, responderá todo o patrimônio do devedor. Então, se você está devendo, em regra, seus bens, e você não paga, a responsabilidade vai recair sobre os seus bens, sobre o seu patrimônio. Então, vê só, eu tenho o meu carro, estou devendo, não paguei, o que o juiz faz? Oficial de Justiça, vai lá, pega o carro do cara, penhora o carro daquele camarada. Por quê? Penhorando aquele bem servirá, será levado a uma asta pública, levado a um leilão, será vendido e daquele produto, o valor que foi levantado, aquela dívida vai ser paga. Digamos que a penhorabilidade é um grande ato de poder que o Estado tem, né? E vários estados pelo mundo seguem essa mesma dinâmica, né? Especialmente os estados democráticos. Pois bem, só que, analisando esse artigo 391, o que é que eu penso? O que é que dá para pensar? Poxa, qualquer dívida, né? Qualquer dívida e qualquer bem vai ser responsável pelo pagamento dessa dívida. Então, se eu estou devendo,
todo o meu patrimônio, qualquer tipo de patrimônio, vai servir para o pagamento daquela dívida. Não, não é bem assim. Como a própria Constituição dá essa proteção familiar, veja que é uma lei de 1990, a Constituição foi de 1988. Então, se protegeu logo o mínimo do patrimônio familiar. Então, por exemplo, seu único imóvel residencial, em regra, olha aí que vão ter exceções, tá? Em regra, ele será impenhorável. Ou seja, ninguém pode chegar lá, nem juiz, nem ninguém pode chegar lá e dizer assim, olha, vou pegar esse seu patrimônio vai servir para pagar dívidas. Em regra. E por que estou falando que em regra? Porque os direitos, eles não são absolutos quando eles forem confrontados com outros direitos. O mais, digamos assim, o mais palpável, o mais comum é o direito à vida. O direito à vida ele não é absoluto. Se alguém vem para tirar sua vida e você tem o poder de repelir aquela agressão. E pode acontecer, desde que você faça isso de meio, no modo moderado, imediatamente, pode acontecer de quando você afasta essa agressão, de você também causar danos àquela pessoa. Inclusive, pode acontecer também de você vir a tirar a vida daquela pessoa. Para o ordenamento jurídico, estou falando aqui a questão de religião, né? O ordenamento jurídico, há sim essa possibilidade, essa chamada de excludente de ilicitude, que todos nós, em geral, conhecemos como legítima defesa. Então, a lei, ela permite sim que em determinados casos, quando há um confronto ali, ó, direito à vida, direito à integridade, havendo esse choque, pode ser sim que haja uma prevalência de um direito sobre o outro, pelo menos naquele caso concreto. Então, se o direito à vida, que é o bem mais valioso que nós temos, se ele pode ser mitigado, se ele pode ser relativizado, o que falar do seu direito a ter patrimônios? Então, você tem sim direito a ter patrimônios. Você tem direito a ter a sua proteção patrimonial. Tanto que a lei de impenhorabilidade protege seu patrimônio por dívidas, mas não todas as espécies de dívidas. Por exemplo, você está devendo aí o seu IPTU, se você não pagar o seu IPTU, o seu imóvel, ele poderá sim ser levado a leilão para suprir aquela dívida, que é uma dívida originada da natureza do próprio bem. Inclusive, há um nomezinho no direito que chama isso de obrigação propter rem, obrigação pela coisa, pelo fato da coisa. Mas veja o que é interessante, haver essa proteção mínima, existem outras hipóteses, tá? Mas a interessante de haver essa proteção mínima é de que, em geral, você não vai ficar sem um lar para morar. E essa proteção ela não se relaciona apenas a grupos, e sim ao indivíduo. Então, existe sim essa família unipessoal, especialmente como uma forma de proteção. Eu disse para vocês que a Constituição ela protege a família, né? Coloca a família como uma entidade que ela é um dos fundamentos, ela é a base da sociedade, né? A família é a base da sociedade. Então, temos aí essa família unipessoal. E agora vamos falar de uma família aí talvez mais polêmica. A família eudemonista. Eudemonista. Poxa, Fábio, eudemonista, esse nome aí já não está soando muito legal, né? Já está soando meio estranho, né? Não, pessoal, é o seguinte. Na verdade, pelo que eu pude pesquisar, pelo que eu pude também olhar alguns livros de direito de família, essa palavra ela tem origem grega e que significa mais ou menos um espírito abençoado, um espírito afortunado. Na verdade, é como se fosse uma filosofia, né? Essa filosofia ela acredita que a busca da felicidade é a principal causa, digamos, de valores morais. Que se você busca algo para ser feliz, esse seria o seu ponto de partida. Os atos que levam o indivíduo a essa felicidade seriam considerados como positivos. Veja que aí dá uma liberdade grande para o indivíduo. E essa filosofia ela não está falando que você vai chocar com os direitos de outras pessoas, tá? Porque também não poderia assim, isso me dá um prazer, sei lá, não, uma forçada de barra aqui, mas roubar me dá prazer, então vou roubar porque isso me dá prazer. Vou me entregar a essa filosofia. Não é bem assim. Mas isso, às vezes, vai de encontro a alguns valores da própria sociedade. Só que esses valores da própria sociedade,
também, assim, digamos que é algo difícil de nós definirmos, porque o que pode ser valoroso para um grupo pode não ser valoroso para outro grupo. Então, a Constituição ela dá uma série de regramentos, onde mais ou menos ela pensa o seguinte: olha, vamos proteger a dignidade das pessoas, pouco importando o seu credo, perdão, religioso, ou sua posição política, ou sua idade, pouco importando de onde você vem. Na verdade, vamos dar uma proteção mínima. Olha que são várias proteções que existem na Constituição, né? Uma proteção mínima para que as pessoas possam possam se desenvolver, as pessoas possam exercer a sua dignidade, sempre lembrar dessa dignidade da pessoa humana, sem que atinja as outras pessoas. Então, por essa definição de família, seria aquelas pessoas que elas se ligam pela relação de afeto. E direito de família, mais do que formalidade, é afeto. E eu acho que essa relação de afeto, ela está muito ligada à ideia de busca de felicidade. Você está perto de quem você gosta, de quem você tem afinidade. Vamos falar, tá? Que nem sempre é assim, né? Mas, geralmente, tentamos nos relacionar com pessoas que nos damos bem. Quando podemos escolher. Ah, mas no trabalho, na escola, no ônibus, eu não posso escolher as pessoas justamente porque é importante a diferença. É importante as pessoas que pensam diferente, você tem um contato com as pessoas que pensam diferente. Mas, no geral, né, sempre tentamos nos agregar às pessoas que tenham pontos em comuns. Ah, eu gosto de, sei lá, de pegar uma praia, então, sei lá, vou com amigos que gostam de pegar uma praia, né? Sei lá, eu gosto de tomar café, gosto de... Então, assim, geralmente procuramos estar próximos de pessoas que curtem o que nós curtimos. Essa é a afetividade. E essa ideia de afetividade foi levada para o direito de família. Lógico que existem pontos polêmicos, né? Será, então, que, por exemplo, um homem, ou, sei lá, uma mulher quer se casar com 2 homens ao mesmo tempo, ou outro homem, ou o homem quer viver com 2 mulheres ao mesmo tempo. E aí, Fábio, será que pode, que não pode? Veja bem, o fato de você casar, de você levar isso a registro, de você passar pelas etapas de formalidade, não pode. Há uma vedação, só pode casar com uma pessoa por vez. Até porque, se você casar várias vezes, se prepara, porque você vai ter várias sogras, porque a relação de sogra e sogro é uma relação para sempre. Não existe ex-sogra, não existe ex-sogro. Né? Esse parentesco, ele permanece. Pois bem, mas tirando essa parte, né, isso é uma brincadeira, a partir do momento que você casa, você passa por esse ato formal do Estado, se você casar simultaneamente, você estará praticando, inclusive, um crime de bigamia. Então, esse duplo registro, ele é vedado pelo direito brasileiro. Ah, Fábio, mas aí se eu vou, não faço nenhuma formalidade, começo a morar como se fosse uma união estável, mas espera aí, a união estável tem que seguir os requisitos mais ou menos ali do casamento. A união estável, ela aparenta ser um casamento. Então, como é que fica essa proteção? O chamado poliamor, as uniões poliafetivas. Bem, no meu entendimento, talvez daqui para o futuro, né, isso seja mais aceitável, da mesma forma que hoje em dia a união estável é aceitável. Você pode estar olhando o vídeo e pensando, não, discordo de você completamente. Todo o direito de discordar e de concordar. Mas as relações familiares, elas são fluidas, elas mudam bastante. A união estável já foi chamada de concubinato. Concubinato é uma relação onde uma pessoa que é impedida de contrair matrimônio, né, ao menos uma das pessoas daquela relação está impedida de contrair matrimônio. Então, não era bem vista pela sociedade. E se pensarmos, ainda existem famílias que falam, não. Filho meu só sai de casa casado, filha minha só sai de casa casado. Ainda existe, sim, essas convicções que não estão erradas, cada um exerce suas convicções. O Estado não vai impor as convicções, mas ele tem que dar um mínimo de proteção para que as pessoas procurem a sua felicidade. Se não tiver havendo qualquer tipo de prejuízo a terceiros, a intenção é que o Estado tutele, que o Estado regule. Mas isso aí é o que talvez vejamos aí mais para frente, né? A família, apesar de todo esse caráter de proteção, né, eu sempre colocando como base da sociedade, mas a família também é o centro de muitos conflitos, infelizmente. As relações familiares, elas são complexas e elas podem ser, digamos assim, atingidas por
por vários problemas, disputas patrimoniais, né? Traumas de infância, às vezes são irmãos que não se dão bem de forma alguma, mas é porque tem um trauma de infância que não conseguiu superar aquilo ali. Porque eu gosto mais do meu pai, eu gosto mais da minha mãe, né? Tenho mais proximidade, então você é querido, você não é. Então são algumas situações que às vezes vão acontecendo e não são devidamente sanadas, não são devidamente curadas. E vai passando os anos vão se passando, e aquilo às vezes causa maiores transtornos. Mas também podemos ver outro lado. Podemos ver que, às vezes, esses conflitos são originados não da vida atual, e sim de uma vida anterior, e sim de uma existência anterior. Complicado. Existe uma passagem do Evangelho onde Jesus disse que devemos amar os nossos inimigos. E não podemos levar isso ao pé da letra, né? Mas amar os vossos inimigos já seria no sentido de praticar aquela caridade. Ou de pegar o maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E logo o segundo mandamento, né? Na verdade, é como se fosse uma complementação. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se Jesus, tivesse falado que apenas o mandamento mais importante é apenas amar a Deus sobre todas as coisas, talvez estivesse incompleto. Porque imagina, acontece muito. Às vezes as pessoas vão para os seus templos, seus centros, né? Seus locais de pregação, seja qual for a religião, e está ali sempre falando, não, eu vou louvar a Deus, vou amar a Deus, eu amo Deus, eu amo Deus. Se você ama Deus e você não ama o seu irmão, tá incompleto. Você não está seguindo meio que essa lógica, né, que Jesus nos ensinou, de que amar a Deus sobre todas as coisas tem um complemento. Que toda a lei e os profetas se encontram reunidos nesses dois mandamentos. Amarás teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando o próximo é próximo, quando nós temos uma relação de afeto, é mais tranquilo. Né? Vou amar minha mãe, meu irmão, meu pai, minha esposa, meus filhos. Então, assim, é mais tranquilo, né? Só que quando esse teu próximo é o teu inimigo, uma pessoa que, de repente, em uma relação anterior, tenha tido uma grande discordância. Ou até imagine uma vida anterior, tenha sido a pessoa que lhe tirou a vida. Como você vai conseguir amar aquela pessoa? Muito difícil. Como você vai conseguir ter uma relação de afeto com aquela pessoa? Pois bem, na vida presente, temos a lembrança. E é difícil, muitas vezes difícil, que haja um tipo de amor por uma pessoa que lhe causou um mal grande. Mas o amor que Cristo nos falou não é o mesmo amor que nós temos pelas pessoas que nós temos afeto. Até porque seria muito desproporcional cobrar isso. Então, uma pessoa que me fez um mal grande, eu vou ter o mesmo amor que eu tenho pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha filha, pela minha esposa, pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Então, muito difícil. Mas só o fato de não se desejar o mal, só o fato de não procurar a vingança, já é uma forma de amar. Talvez seja esse amor mais possível. E esse outro amor, de realmente buscar um afeto, algo que vai depender mais da evolução da pessoa, ou do caso, né, ou do desenrolar da situação. Mas esse amor mais possível é o que Cristo nos pregou. E quando esse mal ele vem de outras existências, a espiritualidade ela nos deu um dom do esquecimento. Então, o esquecimento é uma dádiva. Porque quando você esquece, você está livre. Você se libertou daquele mal. E a liberdade é algo muito difícil de se conseguir. Então, por isso, talvez, em vida, é difícil a liberdade. Por mais que tentamos, talvez fique um resquício. Mas, de outras existências, há talvez esse esquecimento quase que completo. Então, é uma forma de aproximação. É uma forma de desatar aquele nó que ocorreu em outra vida, né? Aquele nó, aquele momento desagradável, ou talvez o último momento de existência,
né, se for o caso de tirar a vida. E nessa nossa existência atual, esse nó é desatado. E o esquecimento já é um ponto inicial para que não lembremos de situações que talvez impedisse dessa aproximação. Só que essa necessidade de reconciliação, essa necessidade de lidar com os diferentes, a depender da gravidade, talvez só consiga ser feita dentro do seio familiar. Talvez só consiga ser realizada dentro da base da sociedade. Então, a espiritualidade, vou falar aqui de uma maneira mais, digamos assim, simplória, tá? Vamos colocar os dois na mesma família. Talvez os dois que foram inimigos da mesma família, com a mesma criação, com a mesma condição, para que haja algum tipo de aproximação, haja algum tipo de perdão, já que há o esquecimento. Então, esse tipo de situação é uma situação que talvez ela consiga, de fato, fazer com que você ame o seu inimigo, de que você perdoe, né, ou consiga conviver com uma pessoa que tenha lhe feito tanto mal. Talvez essa seja a fase de desatar um nó. E dentro do seio familiar, existe uma responsabilidade muito grande dos pais, que é a responsabilidade de educar. Educar é uma tarefa árdua. Educar é uma tarefa difícil. Porque conselhos são bons, conselhos são necessários, mas muitas vezes os conselhos eles agem como faca de dois gumes. Se por um lado instruem, por outro lado limitam. Então é como se fosse um eterno equilíbrio entre instruir e deixar fluir, deixar com que a pessoa ela desenvolva, porque não adianta um pai chegar e ver que de repente tem aqueles irmãos, nem colocar mais exemplo de irmãos, tá? Mas pode ser pai e filho, né? Mãe e filho também. Imagina que na situação dois irmãos que se odeiam, dois irmãos que não conseguem se bater de forma alguma e não tem ali a presença de um educador. Também estou colocando como pai e mãe, mas sabemos que podem ser outras pessoas. Não tem aquela presença do educador, onde ele vai chegar, vai mediar os conflitos, vai ouvir e vai deixar que eles se desenrolem, eles se desenvolvam. E não simplesmente impor, não simplesmente bater na mesa, ó, vai ter que se falar agora e pronto. E se falar naquela hora, quando sai de casa, estão falando mal do outro. Quando eles vão crescendo, a família se afasta e nunca mais se reúne. Então é difícil, né? É difícil ensinar a respeitar. Mas talvez um dos conselhos que o mestre nos deixou é de ensinar seus filhos, nossos filhos, a não desejar o mal, a não fazer o mal. Já é um bem. É oferecer outra face. E oferecer outra face não significa covardia. Eu me lembro que uma vez eu era advogado e peguei um caso de um cliente que ele tinha sofrido uma agressão, né? Ele sofreu agressão da ex-esposa e ela chegou, ele estava parado em determinado canto, ela chegou e saltou lá o tapa no rosto dele, na frente dos amigos dele. Não estou dizendo para vocês que o Cristo queria, né, que tivesse abençoado, vem cá, vira o outro rosto porque só está vermelho desse lado. Machuca essa face porque a outra está tranquila. Não, de forma alguma. Quando ela bateu, ele mais forte do que ela, ele simplesmente a imobilizou e pediu para que os presentes, né, chamassem a polícia e foram encaminhados para a delegacia. Quando ele contou a situação, ele disse que ficou transtornadíssimo. E ele teve vontade, sim, de agredi-la. Ele falou, eu tive essa vontade. Mas eu pensei assim, ia ser um ciclo sem fim, né? Ia ser um ciclo sem fim. Eu ia bater nela, né, ia continuar, ela tinha batido em mim e não ia resolver nada. E ele é uma pessoa muito espiritualizada, só muito, apesar de ter tido, ele até me falava que não teve uma formação religiosa, né? Dificuldades em casa também, o próprio ambiente onde ele vivia, disse que era um ambiente difícil, mas ele disse que com o tempo ele aprendeu que o não revidar, o sentimento de não ter revanche, né? de não ter vingança, para ele já era um bem. E terminou nessa situação, né? Houve um processo, houve um divórcio, que no final das contas terminou dando tudo certo para ele.
por uma atitude que ele teve de oferecer outra face. Lembrando que ele foi uma pessoa que eu fiquei admirando de uma forma espetacular. Eu falei, você é um muito corajoso, porque tem que ter muita coragem para oferecer a outra face. E só para a gente finalizar, vai ser uma palestra um pouco mais curta. Certa vez não, acho que eu tinha uns 9, 10 anos de idade, não lembro, 11. Eu li um livro que era Guerra Dentro da Gente. É um livro que era do meu irmão, ele tinha lá no ficha de leitura, né, essas coisas que tem lá no colégio e tal. Então ele estava lá o livro, né? Comecei a ler e ele falava da história do menino que queria saber como era a arte da guerra, tal, não sei o que, mas na verdade a guerra que existia era dentro dele. E teve um determinado trecho do livro que ele ficou trabalhando no circo e ficou alimentando leões e tigres. Ele viu que os tigres eram muito agressivos. Leões, tigres e elefantes. Mas ele comparou os tigres e os elefantes. E ele disse que os tigres eram muito agressivos. Muito agressivos. E todos tinham medo do tigre. Inclusive, ele tinha medo dele mesmo. Então, por isso ele demonstrava aquela agressividade. Aquela agressividade era medo. Porque de onde vem medo, só vai sair medo. E já os elefantes, não que ele não tivesse qualquer medo, mas eles passavam o dia a dia sem ter medo. Numa situação específica, talvez ele, né, pudesse se proteger. O elefante também é um animal muito grande, né? Poucos predadores. Ele disse que a diferença seria essa. Um vive com medo e o outro vive sem medo. Ao mesmo tempo, nem todos têm o tamanho do elefante. Então é importante saber se defender. Né? Da a outra face, não é você também não se defender. É importante que você se defenda. Mas ele dizia o seguinte, olha, eu quero viver como um elefante. Naquela serenidade, naquela tranquilidade. Eu quero viver sem medo. Porque ele, na história lá, tinha várias guerras internas, ele tinha muito medo. Só que no momento que eu precise, eu quero ser que nem o tigre. Só para aquele momento. No momento que eu tiver medo, eu consiga botar aquilo ali para fora. E eu vejo que, às vezes, os problemas das relações familiares é o medo. Talvez aquela agressividade que exista não seja nada mais, nada menos do que medo. E devemos cuidar, devemos saber lidar com os nossos medos e com os medos de quem estamos educando. No caso, se você for pai ou a mãe que esteja educando seu filho, você sabe lidar com o seu medo e sabe lidar com o medo que seus filhos têm, para que aquele medo não vire agressividade e aquela agressividade termine virando algo que não vai ter fim. Termine que aquele nó ele vai se enrolando cada vez mais, ao invés de ser desatado. Bom, pessoal, vou ficar por aqui. Apesar de estar de dia, sei que a palestra vai passar a noite. Espero que todos tenham uma boa noite, muito abençoada, e que Deus esteja com todos. Tchau, tchau, e aquele abraço.